Oi, gente, estamos de volta. Vamos agora tentar entender os mecanismos de recolhimento de uma forma bem sólida. Eu tenho o nosso produtor, pessoa física, na condição de contribuinte. Ele é o contribuinte obrigado a desembolsar a contribuição de 2%, 0,1%, aqui é para a Seguridade, aqui é para o SAT, GILRAT, e ainda temos um percentual de 0,2%, tudo isso incidindo sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Nós sabemos que o desembolso vai ser feito por ele, mas existe o passo contribuir, arrecadar e recolher. Em algumas situações, o produtor rural, pessoa física, será o responsável pela arrecadação e recolhimento de sua contribuição. Mas existem algumas situações que determinam a outros a obrigação de recolher. Então, nós vamos descobrir que existe aqui um responsável diferente pelo recolhimento, tendo em vista este ser subrogado nas obrigações do produtor rural, pessoa física. Então vejam vocês, quando o produtor rural, pessoa física, vende sua produção para adquirente, pessoa jurídica, vende ou entrega em consignação para uma cooperativa, vende para adquirente pessoa física, que vai revender esses produtos no varejo. Quando ele entrega em consignação para que uma empresa proceda à venda, o que vai acontecer é que a obrigação de recolher passa a ser destes que compraram ou receberam em consignação. E o legislador vai dizer o seguinte, que o adquirente fica subrogado nas obrigações do produtor, pessoa física, nas situações aqui previstas. Vendeu para uma empresa, para um supermercado, para uma indústria, quem vai efetivar o recolhimento na condição de subrogado é a indústria que adquiriu a produção. Essa indústria deverá reter a contribuição de 2,3%, são contribuições, na verdade, totalizando 2,3% do produtor pessoa física e repassar o valor retido para os cofres da Previdência Social. Então a gente chama essa transferência da responsabilidade para o adquirente, que passa a ser, portanto, subrogado. Nós temos aqui o mecanismo da subrogação. Quando ele vender este produtor pessoa física, sua produção no varejo, a consumidor final, para outro produtor pessoa física, outro segurado especial, ele próprio, o produtor, trata de recolher esses 2,3%, é responsabilidade dele mesmo. Quando vender artesanato rural, ele mesmo recolhe os 2,3%. Quando ele vender serviços de turismo rural, ele próprio recolhe. Então aí teríamos a subrogação. Eu vou fazer agora o quadrinho comparativo entre as contribuições das empresas em geral e as contribuições de um produtor rural, pessoa física. Então vamos agora ao nosso quadrinho. Temos aqui a empresa em geral. Temos aqui o produtor rural, pessoa física. Então, a primeira situação que nós vamos investigar é quando eles contratam empregados ou trabalhadores avulsos. Então, a empresa em geral, quando contrata empregados ou trabalhadores avulsos, ela vai contribuir com 20% sobre a remuneração. Ela vai ter que pagar o SAT 1, 2 ou 3%, também sobre a remuneração.
Caso exista exposição a agente nocivo com direito à aposentadoria especial, vai ter que calcular 6, 9 ou 12, a depender da aposentadoria especial a que tenha direito o trabalhador, incidindo sobre a remuneração exclusivamente do trabalhador que tem direito à aposentadoria especial. Existem terceiros, todos eles incidindo sobre a remuneração, e a empresa em geral vai reter 8, 9 ou 11%, tá? Do salário de contribuição dos empregados e avulsos. Muito bem. Quando eu tenho um produtor pessoa física, o que vai acontecer é que, em vez de 20% para a Seguridade, o produtor rural pessoa física vai contribuir com um percentual de 2%. Esse percentual vai incidir sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. No caso do SAT e do adicional 6, 9 ou 12, serão substituídos por 0,1 incidindo sobre a receita. Terceiros, o que vai acontecer aqui? Eu vou encontrar, tá? Terceiros, no caso de um produtor pessoa física, parte incidindo sobre a remuneração e parte incidindo sobre a receita bruta da comercialização. No caso aqui, nós teremos a incidência do Senar, a alíquota de 0,2%. E o produtor rural pessoa física também vai reter a contribuição de 8, 9 ou 11% devida pelos trabalhadores, empregados e avulsos que lhe prestem serviço. Mas se eu tiver uma situação de contribuinte individual, o que vai acontecer é o seguinte: a empresa em geral contribui com 20% sobre a remuneração do contribuinte individual e retém do individual 11% sobre o salário de contribuição. No caso de um produtor pessoa física que contrate contribuinte individual, vai ter também este produtor pessoa física que contribuir com 20% sobre a remuneração do contribuinte individual. Mas quando chega o momento da retenção dos 11%, ela não será efetuada pelo produtor rural pessoa física, cabendo ao contribuinte individual que prestou serviço o recolhimento de sua contribuição. Então, nós teríamos aqui um comparativo, tá? Da matriz, que seria, né, a empresa em geral, que eu quero que vocês lembrem. Empresa em geral paga 20%, SAT 1, 2, 3, adicional 6, 9 ou 12, terceiros, tudo sobre a remuneração e retém a parte dos segurados. Já o produtor pessoa física tem contribuições substitutas daquelas, em vez dos 20, 2. Em vez do SAT 1, 2, 3, adicional 6, 9 ou 12, 0,1. Terceiros, parte sobre a folha. Quais seriam os terceiros sobre a folha? Salário, educação e INCRA. E sobre a receita bruta da comercialização da produção, 0,2%. Retém dos segurados. Mas quando chega na hora de contratar contribuinte individual, embora pague 20%, enquanto contratante, não retém do prestador de serviço. Ok? Então, nós teríamos aí o nosso quarto perfil, tá? Que seria o do produtor rural pessoa física. Eu vou aproveitar na sequência e vou apresentar para vocês o consórcio simplificado de produtores rurais pessoas físicas, de acordo? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui. Então, vamos conversar aqui sobre o consórcio simplificado de produtores rurais, pessoas físicas. Então, o consórcio simplificado de produtores rurais, pessoas físicas,
ele vai funcionar à semelhança do produtor rural pessoa física. Ele é criado no sentido de permitir a contratação de empregados que irão atender a todos os consorciados. Então, os produtores de uma dada região se associam neste consórcio, elegem um dentre os consorciados para ser representante e este representante vai contratar mão de obra empregada para atender a todos os associados. Esse consórcio, ele precisa que todos os produtores rurais, pessoas físicas, tenham matrícula SEI quer dizer cadastro específico do INSS, mas essa matrícula está sob a responsabilidade da Receita Federal hoje. Então, produtores rurais, pessoas físicas, consorciados, eles vão tirar uma matrícula SEI, eles vão eleger um representante, esse representante vai obter uma matrícula SEI para o consórcio. Na verdade, em nome dele, representante, ele tira uma matrícula, tá, que vai identificar o consórcio. Então, veja só, tanto os produtores individualmente têm matrícula junto à Receita, quanto o consórcio tem essa matrícula. Agora, é preciso para matricular o consórcio que ele tenha existência jurídica. Então, eu deveria até ter colocado antes de obter a matrícula do consórcio, este representante deverá efetuar registro em cartório, tá, da constituição deste consórcio. Então, tudo isso aqui é o que dá nascimento ao consórcio. Os produtores terão, tá, no ato, tá, de constituição do consórcio, que colocar no documento seu endereço da propriedade rural, né, a questão deles de matrícula, nome. Então, tudo deverá constar do documento constitutivo do consórcio que vai ser registrado em cartório. Então, aqui nasceu o consórcio simplificado, tá? E agora o representante passará a contratar empregados em nome dos consorciados. Então, veja só o que vai acontecer, tá? O representante do consórcio, ele tem poderes para contratar, gerir e demitir mão de obra empregada. Tá? Este representante, ele vai preparar folha de pagamento, ele vai inscrever esses empregados, procedendo à anotação da carteira deles. Este representante vai preparar a GFIP com os dados. GFIP é a guia de recolhimento do FGTS, informações à Previdência, com todos os dados desses segurados empregados. E este representante vai reter a contribuição dos segurados nos percentuais de 8%, 9% ou 11%, conforme a faixa do salário de contribuição e, consequentemente, recolher os valores retidos. Então, o representante retém ou arrecada 8, 9 ou 11 dos empregados e recolhe numa guia da Previdência Social. Bom, a parte dos empregados está ok, mas uma coisa que nós temos que lembrar é que onde existe um empregado, deve existir a contribuição do próprio segurado, mas também a contribuição do seu contratante, tá? Aqui nós não temos o representante do consórcio obrigado a recolher 20% sobre a remuneração dos empregados, tá? A contribuição patronal, ela vai acontecer na medida em que cada produtor rural
Produtor rural 1 é consorciado, produtor rural 2 é consorciado, produtor rural 3 também consorciado. Eles vão utilizar, tá, a mão de obra empregada para gerar produção rural. Então, o produtor 1 vendeu 100 mil reais, vamos dizer que fossem produtores de algodão. Este vendeu 100 mil de algodão, este vendeu 200 mil e este vendeu 50 mil. Vejam, essa produção foi obtida com o auxílio desses empregados, tá, que foram contratados pelo representante do consórcio. A parte dos segurados, o representante já reteve, já recolheu. Mas a parte patronal vai acontecer quando da venda dessa produção. Cada um que utilizou a mão de obra e está agora vendendo a produção obtida com a ajuda dessa mão de obra, vai ter que contribuir com 2%, 0,1 e 0,2 sobre 100 mil. Este aqui, que vendeu 200 mil, vai contribuir com 2%, 0,1 e 0,2. E este aqui, a mesma coisa. Então, ao vender a produção obtida com o auxílio dessa mão de obra, cada produtor vai providenciar, portanto, a contribuição patronal, tá? Que vai, ser recolhida a depender de qual a destinação da venda. Por exemplo, se o produtor rural, pessoa 1, ou produtor rural, pessoa física número 1, vendeu para o exterior, não haverá os 2% nem o 0,1, mas estão somente o 0,2. Se esse produtor rural, pessoa física 2, vendeu sua produção para uma indústria, tá? Essa indústria se encarrega de reter os 2%, mais 0,1, mais 0,2 e recolher. Mas se esse produtor rural 3 vendeu para outro produtor pessoa física, caberá a este produtor, ele mesmo, efetivar a contribuição. Então, o que eu quero mostrar é que o consórcio é formado para contratar mão de obra para atender a todos os associados. A parte dos segurados é retida pelo representante do consórcio, mas a parte patronal será recolhida por cada um dos consorciados na medida em que comercialize a produção obtida com auxílio daquela mão de obra, ok? Então temos aqui o consórcio simplificado, lembrando a vocês que todos os produtores integrantes desse consórcio, que são associados, eles são solidariamente responsáveis entre eles pelas obrigações previdenciárias. Então, na medida em que um deles não efetiva o recolhimento, é possível exigir do grupo na condição de serem todos solidariamente responsáveis pelas obrigações. Então, nós ficamos, por enquanto, até aqui e voltaremos nas próximas aulas para falar de agroindústria, de agroindústria em geral, agroindústria do G5, associações desportivas e assim por diante. Até lá!